Olá, pessoal, boa noite. Como vocês vão? Espero que bem. Espero que também estejam conseguindo acompanhar as aulas, tá? Hoje nós vamos falar sobre os operadores de Java. São todos os operadores que nós vamos tratar hoje. E o que é um operador? Um operador é uma informação que você passa para o Java, uma instrução para que entre dois ou mais operandos alguma coisa aconteça, também. A definição pode ficar meio estranha, mas na prática vocês vão ver que vai ser bem fácil, bem tranquilo, pelo menos a maior parte deles, de se entender, beleza? O código disso daqui está num GIST que eu publiquei, está aqui na descrição, e nós hoje vamos fazer um pouco diferente, né? O código já está feito, nós vamos ler o código. E eu gostaria que, uma vez que eu explique como funciona o operador, que vocês pensassem na resposta, qual vai ser o retorno daquilo, tá? Mesmo que não entenda claramente, pare e pense um pouco antes de ver a minha resposta. Se possível, até antes de ver a explicação. Seria maravilhoso. É assim que vocês conseguem absorver bem, tá certo? Vamos lá, começar. Vamos começar com os operadores aritméticos, ok? O que são os operadores aritméticos? São os operadores de matemática básica. Bem tranquilo isso daqui. Beleza? São os operadores que fazem as operações matemáticas, seguem as mesmas regras, inclusive de precedência, de ordem, né? Então se resolve primeiro multiplicação e divisão antes de soma e subtração, se resolve primeiro o que está entre parênteses do que o que está fora, ok? E aí nós vamos começar. Nesse exemplo inicial, não usei variáveis, usei os valores diretos. Então, vocês devem lembrar, né, que quando nós utilizamos aqui um print screen, desculpa, um println, quando nós colocamos os valores com mais, eles são adicionados aqui como textos, ok? Ele converte esse valor para texto e adiciona uma frase. Tanto é que eu mostrei aqui. Se nós formos utilizarmos para o println, que é uma função, um método que espera receber uma string, ele vai converter cada um deles para string. Então aqui não faz uma operação. Por isso que é uma boa prática se dentro de um println você for exibir uma operação, que você a cubra com parênteses. Ok. Enfim, existem várias formas de fazer, mas conforme nós formos evoluindo, intuitivamente vocês vão descobrindo. Aqui é só para você saber o que acontece, porque nas próximas atividades, que vão ter exercícios, eu vou usar os operadores de forma mais natural, e para que vocês não fiquem perdidos, e o que eu pare esporadicamente, é melhor condensar tudo, né, concentrar tudo numa única aula para ter referência. Vamos lá. O operador de mais. Ele faz soma. Lembrando aqui, como faz em parênteses, ele vai resolver o que está entre parênteses, e o resultado disso vai ser convertido para string. E aí vai ser exibido. Ok? Então daqui a gente tem uma dificuldade, né? Esse é o símbolo de mais, esse é o de menos, esse é o de multiplicação, esse é o de divisão. O de divisão tem uma pequena particularidade. Se os operandos forem valores inteiros, o resultado também vai ser um valor inteiro. O que isso quer dizer? 7 dividido por 3, quanto dá? Vai dar um valor e vai dar um valor de resto. O que vocês acham que vai sair daí? Beleza? Parou? Pensou? Sigamos. Este operador de módulo. O que o módulo faz? Ele pega o resto da divisão. Este operador daqui de divisão, ele pega o quociente da divisão. Essa seria a definição mais formal. E esse daqui é a definição suficiente que ele pega o resto da divisão. Ok? Então, dá para entender o que vai acontecer dessa operação aqui, o que vai ser exibido. Daqui a pouco a gente confere. E aí, como eu falei, se os operandos são inteiros, o resultado da divisão vai ser inteiro. Mas se os operandos for um float, eu adicionei aqui um f, né? Uma vez que a gente coloca o número assim, o Java, por padrão, interpreta o número como um inteiro. E se nós colocamos um f, ele vai interpretar como um float. Ok? Se um dos valores é float, o que vocês acham que vai ser o resto da divisão? Como é que você acha que essa divisão vai ser operada? Ok? O mesmo poderia acontecer aqui. Eu não fiz isso, mas eu vou fazer. Vai ficar bem ilustrado. O que acham que vai acontecer nessa operação? Quando tem valores inteiros acontece uma coisa, quando tem valores de ponto flutuante acontece outra. Ok? Daqui a pouco a gente vai ver o resultado. E aqui? Você lembra aquela conversão de tipos que eu mostrei em aula anterior? Se nós fizermos desta maneira, o que acontece?
ele está pegando esse resultado e convertendo para float. E vai ser exibido. Qual vocês acham que vai ser o valor exibido aqui? E aqui? Aqui está um pouquinho diferente. Perceba que a conversão de float está dentro dos parênteses. O que é que isso é diferente? O que é que isso daqui é diferente desse daqui? Hein? Vou dar uma pequena pista. Aqui a conversão é da operação. Aqui a conversão é do operando. O que é que vai ser exibido então? O que é que vocês acham? Como é que vai sair? Não é exatamente o número, você não precisa saber, mas tipo, vamos ver agora. O programa já foi executado, tá? E tá aqui, operadores aritméticos. Se eu faço sem parênteses 7 mais 3, é 73. Por quê? Porque ele interpretou cada parâmetro dele. Às vezes eu travo porque tecnicamente eu estou falando errado, tá? Para fins didáticos, ele pegou cada parâmetro dele e juntou e fez uma única string. Então ele fez 7 mais 3. Ah, esse 7 está separado? Está aqui em cima, ó. Está separado? Beleza, eu coloco na string. Esse 3 está separado? Beleza, eu coloco na string. E foi isso que aconteceu. Para a gente ter o valor que a gente quer, a gente faz uma operação. E aqui está os valores esperados. 7 mais 3 é um 10. 7 menos 3 é um 4. 7 vezes 3, 21. Aqui vem, ó, 7 dividido por 3 dá 2. Dá 2 valores inteiros, né? 2 vezes 3 dá 6. Para 7 falta 1. Onde é que está esse 1? Se a gente quiser ter acesso a esse valor, nós utilizamos aqui o módulo, tá? Falta alguma coisa? Falta sim. Ah, porque eu não executei, depois eu alterei. Ok. Perdão, gente, está aqui. Continuando. O 7F, ou seja, eu fiz uma conversão de um operando para float. Quanto dá? O valor mais correto. Ele faz o cálculo corretamente. Só que é um dízimo periódico, uma hora ele para, tá? Mas entenderam que agora chegou lá. Ele trouxe a precisão de casas decimais que a gente queria. Pelo menos supõe-se que queria, né? Se colocou dessa maneira. E aqui? Aqui é o resto da divisão. Só que o resto da divisão é um número inteiro, é um 1. Ele simplesmente converteu para float, fazendo o quê? Adicionando uma casa decimal. Simples assim, tá? Isso daqui eu não vejo muito por aí, normalmente não faz muito sentido. Na verdade, pensando agora, talvez só existam valores positivos assim. Bem, de qualquer forma, tá aí, tá? Se quiser ou às vezes só um tipo que a gente quer diferente, tá aí o float. Lembrando que eu fiz uma conversão direta. Se fosse uma variável do tipo float, eu não precisaria disso, tá bem? Desse f aqui, isso já foi acontecido antes. E aqui, eu converti a operação, nós perdemos precisão. Por quê? Ele primeiro fez a operação. 7 dividido por 3 dá quanto? O quociente, 2. Beleza, fez essa operação que está entre parênteses, agora pega esse resultado e converte para float. Então nós perdemos uma precisão, perdemos as casas decimais. Se nós quiséssemos ela, qual era a outra forma de fazer? Convertendo um dos operandos para float, ok? Então, um deles é float, então o resultado vai vir como float. Lembrando que eu fiz um primeiro operando, mas se eu fizesse um segundo operando, funcionaria do mesmo jeito. Tá bem? Ok, espero que sim. Sigamos a partir daí. Tá? Operadores agora relacionais. O que são eles? Eles trazem para a gente operações booleanas, tá? Eles trazem resultados de verdadeiro ou falso. Eles são isso. Eu comentei anteriormente que tem os valores booleanos que parecem ser bem simples de verdadeiro ou falso, mas eles são muito utilizados na programação, tá? A gente faz verificação de resultados com muita frequência. E por mais que eu tenha colocado aqui apenas com números, né, eles funcionam com números, com caracteres, daqui a pouco eu vou colocar ali também, mas existem outras circunstâncias, tá? São resultados de operações que obviamente vão ser número, a maior parte das vezes é número, mas existem outros tipos de dados que também podem ser comparados dessa maneira. Ok. Então vamos lá. São bem intuitivos, creio eu. 7 é maior ou igual a 3? Isso é uma pergunta. 7 é maior ou igual a 3? Desculpa, perdão. 7 é maior do que 3? É uma pergunta. 7 é maior do que 3? É uma pergunta que se responde com sim ou não. Para a computação, é verdadeiro ou falso. Porque a gente fala em português, mas o computador está em inglês. Então é true or false.
true ou false, ok? Verdadeiro ou falso. Qual vocês acham que vai ser o resultado dessa expressão aqui? 7 maior do que 3. E aqui, 7 é maior ou igual a 3. Qual vai ser o resultado disso? E para 6 e 6. 6 é maior ou igual a 6. E menor que 7 é menor que 3. 7 é menor ou igual a 3. E 5 é menor ou igual a 5. Isso vai dar o quê? Verdadeiro ou falso? True ou false? E aqui, nós utilizamos o operador de atribuição com maior frequência aqui nas aulas, que é 1 igual. E esse aqui, que são 2 iguais, o que é que isso faz? Ele compara a igualdade. O operador de igualdade é com 2 iguais. Então ele faz 7 é igual a 3. E aí, qual vai ser a resposta disso? Para ilustrar que não é só com números, eu fiz um A. A é igual a A. Naqui eu roubo um pouquinho, porque se eu não me engano, ele vai verificar na tabela ESP o valor e no final acaba sendo uma comparação numérica. Mas vocês veem que funciona com um caractere, ok? A é igual a A. E aí, o que me dizem? E aqui, 7 é diferente de 3. Esse é o operador de diferença, uma exclamação. A exclamação por si só é o operador de negação, daqui a pouco a gente vai falar, mas sempre entenda que ele vai alterar o valor. Então, o igual aqui, mas ele é diferente, ele é o oposto de igual, tá? É não igual, 7 é não igual a 3, e aí, 7 é diferente de 3. Eles são operadores opostos, né? Assim como o maior que é o oposto dos menores que, e esse igual é o operador diferente, é o operador oposto do diferente. Então, se aqui deu um resultado, aqui vai dar exatamente o oposto. O mesmo se aplica para cá. B é diferente de B. E aí? Quais são os resultados disso? O que me dizem? Parem, pensem. Sabem? Seguiram? Pausaram o vídeo? Chegaram às conclusões? Vamos lá ver qual é a resposta. Operadores relacionais. 7 é maior do que 3? Me retorna um true. Reparem também que aqui, ó, eu não estou atribuindo nenhuma variável, eu não estou colocando nome. Isso daqui dá um valor booleano. Eu estou imprimindo diretamente o valor booleano, que aí, como é um método que espera o string, ele converte para o texto. Que nesse caso ele pega literalmente a palavra e coloca, tá? 7 é maior do que 3? Verdadeiro. 7 é maior do que 3. 7 é maior ou igual a 3? É, ele é maior. Só precisa ser um dos dois. Ele é maior ou igual? Ele é maior, suficiente. E 6? Maior ou igual a 6? É. 6 é igual a 6. Ele não é maior, mas ele é igual. Um dos dois, suficiente, verdadeiro. Essas expressões são verdadeiras. E aqui? 7 é menor do que 3? Não. 7 é maior do que 3. Então isso é falso. Isso não é verdade. Entendeu? Não falso. Sim, verdadeiro. 7 é menor ou igual a 3? Não. Ele não é nem menor, nem é igual. Tudo é falso aí. Isso não é verdade. E aqui? 5 é menor ou igual a 5? É verdadeiro. Ele não é menor. Ele é igual. Um dos dois, aceito. Tá valendo. Verdadeiro. Sim. 7 é igual a 3? Não. Falso. Tá? E A é igual a A? É verdadeiro. 7 é um número diferente de 3? Sim. 7 é um número, 3 é outro número. Portanto, eles são diferentes. Isso é verdade? É. 7 é diferente de 3. Verdade. E aqui? B é diferente de B? Não. B é uma letra e B é a mesma letra. Eles são iguais. Portanto, é falso. B é diferente de B? Não. Isso é uma afirmação falsa. Como podem ver, isso é exatamente o contrário, né? 7 igual a 3 é falso, e 7 diferente de 3 é verdadeiro. A igual a A é verdadeiro, e B diferente de B, ou A igual a B A diferente de A seria falso do mesmo jeito. Beleza? Vimos operadores relacionais? Entenderam? Espero que sim. Se não, coloquem nos comentários, estou sempre atento a isso, tá? Quero sempre contribuir. Então, aproveitem. Agora, operadores de atribuição. O que eles fazem? Eles atribuem valores, ok? Eles servem para que a gente coloque um valor numa variável. Nós anteriormente vimos inicializando variáveis com valores diretos, mas elas também podem ser inicializadas com valores de outras variáveis, não só inicializadas, como também atribuídas em outro momento do código. Então, o que acontece? Ó, eu criei aqui, começando, ó, uma variável chamada initial number, e depois eu crio uma variável chamada attribution, que é só para poder ilustrar que são operadores de atribuição. E eu faço que attribution recebe o valor do initial number.
O que vocês acham que vai acontecer com isso? Qual é o valor agora de attribution depois que esse comando for executado? E aí? Parou? Pensou? Deixa eu seguir? Bem no final, né? Mas vamos lá. E agora? Eu vou fazer um attribution mais igual a 3. Isso é diferente. Esse é estranho. O que é isso? Como é que isso se resolve? Né? O que é que isso se traduz? Tem aqui, ó. Attribution vai receber o valor de attribution mais 3. Ixi, peraí, vamos devagar. A gente sabe que quando tem o igual, é uma atribuição, né? 2 iguais é uma comparação, 1 igual é uma atribuição. A gente sabe que o que está na esquerda vai receber o valor do que está na direita, tá? É neste sentido que... Eita, para você estar invertido, acho que aqui... Me perdi. Ele vem da direita para a esquerda, tá certo? Então, o attribution vai receber o valor que initial number contém. Qual o número que initial number contém? 7. Beleza? Então, attribution depois disso vai ter o valor 7. Tá certo? Beleza, daí. Eles não estão relacionados, tá? Se depois disso eu alterar o valor do initial number, a attribution tem o seu próprio valor, ele está copiado, ele é uma variável primitiva. Variáveis primitivas copiam o valor. Variáveis não primitivas são referências, mas isso a gente vai ver no futuro. Beleza? Tranquilo? Espero que sim. Se não, comentem, tá? E agora? Attribution mais igual a 3. Por isso que está acontecendo. Attribution, ele vai receber o valor de attribution mais 3. Ele está se autorreferenciando. Sim. Em momento de execução do código, ele vai fazer o seguinte. Qual o valor de attribution? 7. Beleza? 7 mais 3. 10. Isso é uma operação. Fiz essa operação aqui. Primeiro ele resolve que está na direita. Eu sei para a direita para você o que é. A minha direita é isso daqui, gente. Resolve que está na direita. E aí? Deu um resultado, 10. O que a gente faz com esse resultado agora? O que a gente faz com isso? Olha, tem um operador de atribuição. Então é para fazer alguma coisa com isso. É para fazer o quê? Agora a gente vai lá na variável attribution e o novo valor dela vai ser 10. Entendeu? Os operadores de atribuição funcionam da seguinte maneira. Ele resolve o que está na direita e salva no que está na esquerda. E memoriza e grava no que está na esquerda. Beleza? Então, uma outra forma de falar isso é o novo valor de attribution se torna o valor antigo dele mais 3. Ou o valor de attribution agora é ele mais 3. Era o antigo valor mais 3. Memorizem como quiserem na cabeça, ok? Mas isso daqui, em outras palavras, o que isso daqui faz é pega o valor dele e adiciona 3. O valor dele novo dele é esse. Beleza? Eu espero que tenha entendido essa parte. Se sim, daqui para frente, a gente tem isso daqui agora. Ó. O attribution. E o valor dele, menos 4. Menos igual a 4. Tá? A gente fez mais igual aqui e agora é menos igual. O que vocês acham que vai acontecer? É fácil, não é? Dá para pensar um pouquinho. Pensem que é assim que vocês vão memorizar, tá? Antes de eu falar. Mas é bem óbvio. Pega o valor que ele tem e diminui 4. Pronto. Agora, este é o novo valor da attribution. E aí, desse valor agora? O que vai acontecer aqui? Vocês já sabem. Eu espero que sim. E daqui? Lembrando que isso aqui traz o quociente. Ok? Beleza? Isso aqui seria igual a... Ok? Aqui. Tá bem? Beleza? Dá para entender? E esse aqui de baixo? Similar, né? E... Ok? Dá para entender? Consegue imaginar? Dá para parar e pensar? Vamos ver o resultado agora? Operadores de atribuição. O número começa com 7. Eu já tinha falado isso. Já tinha ficado claro. Não tem muita dificuldade. Eu espero. Sempre. Beleza. E agora o número tem o valor de 7. O número que a gente está trabalhando. Na variável eu chamei de attribution, ok? Então o valor deste número é 7. E agora, se eu faço um mais igual a 3, o que é que acontece? O valor dele vai para 10. 7 mais 3 é 10. Tá? E aí, se eu pego este valor agora e tiro 4, lembra que já alterou, né? Ele já atribuiu, ok? Ele não só fez uma operação matemática, ele atribuiu um valor, tá bem? E aí,
Número menos igual a 4, pega o valor anterior, diminui 4, agora o valor dele é 6. Reparem aqui, tá? Quando eu faço o código, eu primeiro faço o cálculo, primeiro faço a atribuição, e depois de fazer a atribuição, eu exibo o valor, ok? Presta atenção nisso, porque assim eu mostro que o valor foi atribuído. Ele não está operando na hora, mostrando o resultado da atribuição, da operação matemática. Ele atribui um resultado e exibe, tá bem? Tem aqui agora o de multiplicação. Se o valor anterior era 6, 6 vezes 9, 54. Então, 6 vezes 9, e agora esse novo valor de número. Dividido, 18. 54 dividido por 3 é 18. Pega esse valor, e agora o valor de número é 18. Como a gente prova isso? Vem no seguinte, ó, 18 dividido por 2 dá 9. Resto, 0. Como a porcentagem, o símbolo de porcentagem é o módulo, ele pega o valor que foi da divisão, né? O resto da divisão é 0. O novo valor do número agora é 0, tá? Lembrando, ó, eu já fiz a operação. Eu já fiz o módulo dividido por o módulo, né? 2, né? Attribution módulo 2. E aí o resultado é só exibido aqui. Tá bem, gente. Espero que tenha ficado claro. Já sabe o que é para fazer se não ficou, né? Vamos seguir aqui. Para os operadores lógicos, esses são divertidos. Lembrando mais uma vez, a gente usa pra caramba verdadeiro ou falso, tá? E aí, sabendo disso, existem muitas operações sobre. Esses operadores lógicos, eles são exatamente iguais às portas lógicas de eletrônica. Se por acaso alguém já sabe de eletrônica, são exatamente as mesmas portas lógicas, só que para código. Nós operamos aqui para saber resultados. A gente usa bastante isso, tá? Nós temos símbolos. O símbolo de I, que é o E comercial, tá? Essa fonte que eu usei não ficou tão legal, desculpa, gente. Mas esse é o E comercial, ok? É até claro que se você apertar Shift 7 é que vai aparecer, tá bem? Desculpa, mas se eu for procurar uma fonte agora, pode ser que não fique tão legal. Isso é um E comercial, ok? Deixa eu mostrar aqui. Vou revelar meus segredos. Não. Pra cá. É esse símbolo aqui, tá? É um E comercial. Este símbolo, tá? Shift 7, tá? Beleza? Espera assim, ficar aqui tranquilo. Beleza? Aqui é o OU. O OU é a barra vertical, ou pipe, se você quiser ser um hipster aí. É a barra que fica do lado do shift esquerdo, tá? Entre o shift esquerdo e o Z. Você aperta shift, segura e aperta ela. É o OU. Beleza? E tem o de negação, que é uma exclamação na frente da variável. Os nomes em inglês é o AND, de I, OR, de O, e o NOT, de negação. Beleza? Como eles funcionam? O I, ele só retorna verdadeiro se todos os seus operandos forem verdadeiros. Ok? Para esse exemplo aqui, o que vocês acham que vai acontecer? Se eu coloco verdadeiro e verdadeiro, ele vai me retornar um valor booleano, tá? Eu vou perguntar, é verdadeiro e verdadeiro? Ele vai dizer sim ou não, como fizemos anteriormente. Isso é um sim ou não, é verdadeiro ou falso. Qual é o resultado dessa expressão? Se eu envio verdadeiro e verdadeiro, hein? Quem já souber de eletrônica vai ver que nós estamos construindo aqui uma tabela verdade, que é todos os resultados possíveis para esses operadores. Então, se é verdadeiro, verdadeiro, e o operador AND, o operador e comercial só retorna verdadeiro quando ambos os operandos forem verdadeiros, ele vai retornar o quê? E se for verdadeiro e falso? Um é verdadeiro, o outro é falso. O que é que retorna? E se for o contrário, o primeiro é falso e o segundo é verdadeiro? O que é que acontece? E se os dois forem falsos? Qual é o resultado? Dá para pensar? Dá para entender? O E só retorna verdadeiro se ambos os operadores, se todos os operandos forem verdadeiros. Se qualquer um deles for falso, ele retorna falso. E o operador OU? Como é que funciona? O operador é ou um ou outro. Se qualquer um dos operandos do operador OU for verdadeiro, ele retorna um verdadeiro. O operador OU só retorna falso se todos os seus operandos forem falsos, tá? Então, deu para entender? Vamos lá. Se eu mando verdadeiro ou verdadeiro, qual é o retorno disso? Se for verdadeiro ou falso.
e falso ou verdadeiro. E se for falso ou falso, lembre-se, ele só retorna verdadeiro se qualquer um dos operandos for verdadeiro, ele retorna verdadeiro. Mas se todos forem falsos, aí ele retorna falso. Por que eu estou falando se todos e não só se dois? Nós podemos utilizar ele com mais operandos, tá? É mais avançado um pouquinho, por enquanto não precisa mostrar, é só para memorizar isso. Beleza? E por fim, o de negação. O de negação inverte o valor. Ele é um operador unário, tá? Ele só usa um operando e ele inverte o valor. Se eu passo verdadeiro, ele vai passar o oposto de verdadeiro, que é... E se eu passar falso? Ele vai passar o oposto de falso, que é... Então, se eu passo uma variável para ele, se eu passo um valor booleano verdadeiro ou falso, ele vai retornar o oposto daquilo. Ok? A IDE está me acusando aqui, né? Lembrando que o erro só é quando é vermelho. Está dizendo, olha, não precisa disso porque o resultado já é óbvio. O resultado já posso dizer qual é. Entende? Mas estou deixando aqui para fins didáticos, ok? Qual é o resultado? Vamos ver. Operadores lógicos. Espero que seja bem fácil, vou passar mais rápido aqui. Verdadeiro e verdadeiro. É verdadeiro. True. Ok? Verdadeiro ou falso? Desculpa, verdadeiro e falso. Dá falso. Por quê? O i precisa que todos sejam falsos. E se alterar a ordem, botar o falso primeiro? Tanto faz. Ele não se importa com a ordem que aparece, desde que as condições sejam satisfeitas. Então, todos têm que ser verdadeiros. E aqui, falso e falso, falso. Os dois foi falso, lógico. Se um fosse falso, já parava, imagine se todos forem. E já o ou. O ou é bem mais permissivo. Ó, verdadeiro ou verdadeiro? É verdadeiro. Por quê? Um deles é suficiente. Verdadeiro ou falso? Um deles é verdadeiro. Suficiente. Falso ou verdadeiro? Não tem verdadeiro? Se tem, é verdadeiro. Não importa mais nada. E o falso? Os dois foram falsos. Ele disse, pô, não tem nenhum verdadeiro. Já que não tem nenhum verdadeiro, então isso é um falso. Tá? Vai retornar um falso. E o de negação? Negação é o oposto. Também tranquilo. Se eu passo negação ou verdadeiro? Lembrando aqui como está no código, ok? Exclamação na frente, ó. O oposto de true, o oposto de verdadeiro é o quê? Falso. E o oposto de falso é true. Tranquilo. Fácil. Espero que sim. Vamos seguir para os próximos. Operadores de incremento e decremento. Esses são divertidos, tá? Eles têm um detalhezinho aqui. São bem fáceis, mas eles têm um detalhe porque eles podem aparecer antes ou depois de número. O que eles são? Operadores de incremento e decremento. Eles também são um atalho, ok? Parecido com aqueles que a gente viu agorinha, os de atribuição. E eles também são atribuição. Só que são atribuições bem simples. De um apenas, de uma unidade. Eles só funcionam com valores numéricos, ok? E por mais que pareçam simples e triviais, a gente usa isso muito em programação, tá? Para laços de repetição, estruturas de repetição, que nós vamos ver daqui a pouco. Como é isso? Vamos lá começar? Eu fiz um operador, increment and decrement, para pegar como referência, ok? E a gente vai começar inicializando ele com 10. Começou com 10, beleza? E aí? Tem os operadores de incremento. Em toda operação eu vou exibir o número antes, ou seja, ele estava. Eu vou fazer uma operação e depois eu vou exibir na hora em que a operação está sendo executada e eu vou exibir depois da operação executada. Reparem que, diferente dos anteriores de atribuição, eu não precisei executar na linha anterior. Estou fazendo na hora mesmo. Eu estou dizendo, ó, faz aí alguma coisa já na hora. Eu vou mostrar para vocês qual é a diferença. Tem o operador de incremento e o operador de decremento. O de incremento aumenta em 1, o de decremento diminui em 1. Qual é esse operador? O de incremento é o mais, mais, e o de decremento é o menos, menos. Beleza? É muito fácil. Ele pega o valor da variável, aumenta em 1 e salva. E grava. Ele torna o valor da variável em mais 1 ou menos 1. Beleza? Mais uma vez, isso também é um atalho. Tá? Eu poderia fazer o nome da variável recebe no valor dela mais 1 ou o valor dela menos 1. Ok? Mas a gente utiliza muito assim, para ser mais fácil. E ele tem uma particularidade. Ele pode vir no final da variável ou do número, e ele pode vir no início da variável. Ok? E o que isso muda? Se ele vier no final, ele vai fazer a operação que ele está no meio, e depois de fazer a operação, ele incrementa o valor. E se vier antes? Ele primeiro incrementa o valor, e depois passa o valor dele para a operação que está acontecendo. Ok? Se ele vier depois,
ele opera, tipo, ele está no meio de um parâmetro aqui, ó, ele está no meio, desculpa, está no meio de um, ele está sendo passado como parâmetro, ele está no meio de um método, ele está no meio de uma função, ele está no meio de alguma coisa. Então ele vai dizer, está no meio de alguma coisa? Ó, meu valor é esse, terminou, agora eu vou aumentar meu valor, beleza? Se ele passou antes, tô no meio de uma coisa, está aqui, ó, que está no antes. Se não, pera aí, eu vou aumentar meu valor primeiro, aumentei, pronto, agora usa esse meu novo valor. Então, se a gente tem um 10, o que, é que vai sair antes aqui? Um 10, essa parte está fácil. Mas eu vou e coloco a variável mais. O que é que vai sair? E depois disso, tipo, aconteceu essa parte aqui, a gente sabe que tem todo um rolê aí, se ele vai executar antes ou depois. Mas depois, beleza. Qual o valor agora? Depois de executar isso, o que é que aconteceu? Qual vai ser o valor? Era 10. Eu executei com mais no final. O que é que vai sair aqui no meio? E depois disso eu executo para saber qual é o valor dele no final. O que é que vai sair? Beleza? Diz aí. Eu não vou puxar um a um, tá? A gente já vai ver o resultado, já vou mostrando. Mas eu fiz a mesma coisa com o mais no início. Depois eu fiz com o menos no final. E o menos no início. O operador de decremento. O que vai acontecer? Pausa, para e pensa. Ok? Para e pensa. O que é que vai ser? Tá? Aqui, desculpa se for um pouquinho confuso aqui, eu percebi, mas é besteira, né? Lembre-se que ele está pegando o valor da esquerda e vai colocar o valor da direita e formar um texto só. Tá bem? Beleza? Ok. Vamos ver o que acontece. Operadores de incremento e decremento. Número começando em 10, tá? Eu vim aqui, ó, e atribuí 10, tá? Começou em 10. Vamos lá. Qual é o número antes? 10. Número mais, 10. Oxente, era para aumentar? Era, mas lembre-se. O número está depois. Ele usou o valor, então disse, ó, concatena aí, junta e mostra isso daqui, ó, em 10. E depois disso aumenta. Vamos conferir? Eu exibi o número depois. Eita, depois ficou 11. Então ele fez exatamente isso. Ele exibiu o valor 10, ele passou para o método editar, ele fez o que tinha de fazer com o valor atual e depois ele incrementou. E agora, vamos de novo. O número é 11, né? Agora foi alterado, o número é 11. E aí eu faço mais número. Eu acho 12, diferente de antes. Por quê? Ele, primeiro eu aumento meu valor. Tá antes, eu vou aumentar o valor primeiro. Depois que eu aumentei o meu valor, agora eu exibo ele. Agora você trabalha com esse número novo, que é um 12. E aí não tem modificação. Já foi. Agora vai ficar fácil, né? O menos e o mais. E desculpa, o menos posterior ou anterior. Será 12. E aí eu vou fazer número menos, é 12. Por quê? Primeiro exibo o valor, depois o decremento. E aqui a gente vê. E aqui você também já sabe, né? O 11, e eu faço o decremento, como é que vai ficar? 10. Primeiro eu diminuo o valor, depois eu opero com ele. Beleza. Esses foram os operadores de Java, tá? Esses operadores que nós vimos. Será que eu vou esquecer o nome? Tem os operadores aritméticos, é aquele mais menos dividir os de matemática, beleza? Que segue a mesma precedência de matemática. Depois nós vimos operadores de relacionais, que é o maior que, menor que, maior igual, etc e tal, ok? Depois nós vimos operadores de lógicos, não foi nessa ordem, né? Nós vimos de atribuição primeiro. O de atribuição é aquele que é o atalhozinho, né? Menos igual, mais igual, vezes igual, dividido igual, de atalhozinho. Depois temos os operadores de os lógicos, como eu falei, que são os de porta-lógicas e ou, tá? E negação. E, por fim, nós vimos os operadores de incremento e decremento, operadores unários. Eles aumentam o valor antes ou depois de serem usados, ok? Espero que não esteja esquecendo de nada. Todos esses operadores, eles têm uma ordem de precedência, tá? Se você colocar primeiro esse, depois aquele, numa operação, o que é que acontece primeiro? Se você colocar um, você pode fazer uma coisa como isso. Deixa eu dar para a última parte aqui. Eu poderia fazer isso aqui, ó. Salt. Vou colocar aqui. Isso é legal isso aqui. Só assim. True. E false ou true. O que vai ser exibido aqui? Nem eu sei, gente. Eu não vou nem recorrer a esse código. Vocês brinquem aí com isso e descubram ou pesquisem. Mas existe uma precedência entre o operador i e o operador ou. Tem regra de qual vai ser exibido, qual vai vencer no final, etc. Tem sobre isso. Normalmente não é uma boa prática você fazer isso. Faça código para seres humanos. Não faça o cara quebrar a cabeça, meu Deus, porque ele colocou aí vai ser aquilo. Existem contextos aqui que são irrelevantes, tá? Mas em geral, faz mais bonitinho. Coloca aqui, ó. Primeiro, eu vou colocar aqui entre operação, ó. Primeiro vai ver isso aqui. True ou false? Vai dar um false. E depois disso, é false ou true? Vai dar true. Essa operação aqui, do jeito que tá, vai ser sempre true, tá?
Mas nós não trabalhamos com valores diretos assim. Imagine que isso é uma variável, que durante o código aconteceu alguma coisa, o valor dela foi alterado, você não sabe como é que está, né, em tempo de execução, ok? E aí, por isso essas coisas fazem sentido. Eu juro, prometo, a partir da próxima aula, a gente já vai ver coisas legais, já vai começar a aplicar esses conceitos aos pouquinhos. Aqui são coisas para vocês saberem que existem. Claro, quem conseguir memorizar, maravilha. Quem quiser anotar e fazer um rascunho disso, ótimo. Mas quem não, eu vou colocando os próximos operadores, eu não vou parar para explicá-los, ok? Eu vou só seguindo. Beleza? Entenderam aqui? Por fim, a concatenação de texto. Não é exatamente um operador de Java, mas eu coloquei aqui só para vocês entenderem, tá? Quando a gente faz para um string e coloca o sinal de mais com qualquer outra coisa, ele transforma aquilo em texto e vai juntando numa string. Nós já fizemos isso antes com variáveis o tempo todo. Só mostrei aqui como eu poderia fazer. Ó, esse texto foi concatenado. Isso, no final ele vai juntando um com o outro e vira um texto só. Tá? E isso só funciona com o operador mais, não funciona com menos. Se eu descomentar isso daqui, é um erro. Eu não consigo fazer apenas, menos, apenas e aparecer só funciona com mais. Entendeu? Ele só funciona com, ele só concatena. Concatenar é juntar as coisas, tá? Pega um e bota um, pega um e bota um, vai adicionando. Você vai concatenando, fazendo uma fila. Beleza? É assim que funciona. E aqui, só para mostrar. Isso, ok. Só para mostrar concatenação. Este texto foi concatenado. Veja aqui o que eu fiz. Esse, mais. E foi pegando e colocando. Essa parte já foi bem tranquila. A gente já viu com variável, eu já mostrei. Beleza. Eu espero que tenha ficado claro, mais uma vez falando isso. Por favor, me deem feedbacks do curso. Eu não sei se estou indo muito rápido ou não. Um amigo comentou que estava indo bem, mas só que ele já sabia alguma coisa. Ele comentou que para iniciantes talvez seja sendo demais. Mais uma vez também eu repito, eu já espero que vocês vejam outros conteúdos, não fiquem apenas com o meu, mas aproveitem que eu estou aqui, tiro dúvida, estou em cima, tá? Para poder ajudar o máximo que eu puder nisso. Beleza? Na próxima aula, se eu não me engano, vou até conferir aqui para dizer que sou enganado ou não. É isso mesmo, tá aqui, ó. Nós acabamos de ver operadores e agora nós vamos ver estrutura de decisão. Não tem como vocês já viram isso aqui. Estrutura de decisão, tá? A partir daqui a gente começa a fazer alguma coisa acontecer, beleza? Isso aqui é o curso Lógica de Programação, tá? Vou colocar isso aqui como lógica, eu considerei isso aqui em tudo. Valeu, pessoal. Até já.